A paz do Senhor, amados irmãos. Lição de número 11, iremos falar sobre atributos da unidade da fé. Irmãos, independente do tempo de caminhada, de quanto tempo temos na igreja, sabemos que da importância dos dons espirituais, dos dons ministeriais, mas acompanhado a esses dons, que são para edificação da igreja, encontramos o fruto do Espírito Santo de Deus. E quando nós falamos do fruto do Espírito Santo de Deus, nós iremos lembrar de uma conduta cristã, um modo de viver cristão, onde o caráter cristão, ele se aproxima cada vez mais de uma comunhão com Cristo Jesus. E quando falamos desse caráter cristão, lembramos de atributos importantíssimos, tão importantes quanto os dons, e é o assunto da lição de hoje. Iremos falar de atributos que irão contribuir com a unidade da igreja, com a unidade da fé. Atributos esses como a humildade, a mansidão e a longanimidade. Por meio desses atributos, iremos buscar uma melhor convivência entre os irmãos, iremos buscar uma unidade da fé. E é nesse sentido que a lição de hoje iremos estudar. Para isso eu quero te convidar, abra a sua lição e iremos estudar a lição número 11, de 14 de junho de 2020. Atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Lição 14 de junho de 2020, que é de um segundo domingo, dia do pastor. Glória a Deus. Por meio dessa lição, que possamos nos edificar, irmãos, buscar uma harmonia em nosso relacionamento entre os irmãos da igreja, buscando, sim, uma simplicidade de conduta, sempre visando o bem da coletividade. Quando nós reconhecemos a importância e o valor do nosso irmão, o valor da outra pessoa, isso faz com que viemos buscar uma unidade de fé, unidade de igreja. Isso é fundamental no cotidiano, no nosso dia a dia, na igreja, amados irmãos. Sempre buscando mansidão, que é um controle emocional, suavidade no trato, domínio próprio, autocontrole, isso fala de mansidão. E sempre com muita paciência, né? E essa paciência, essa tolerância, iremos estudar na longanimidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Texto áureo: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Efésios 4, versículo 1. Então, digno da vocação, fomos vocacionados, fomos eleitos, fomos chamados por Deus. Devemos andar de maneira digna. Isso fala de comportamento, isso fala de conduta, isso fala de atributos, de virtudes do cristão. Verdade prática: a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Louvado seja Deus. Essa unidade da igreja, ela é uma consequência de um viver, buscando sempre humildade, buscando sempre mansidão e buscando ser sempre longânimo. O maior exemplo que temos é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é a maior expressão de humildade, de mansidão. Louvado seja o nome do Senhor, né? O que seria de nós se o nosso Deus não fosse longânimo, né? O que seria do seu povo? A Bíblia revela que ele é longânimo, tardio em irar-se. Louvado seja o nome do Senhor. Iremos para isso na leitura bíblica em classe, se encontra em Efésios, inicialmente Efésios 4, versículo 1 ao 4. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Introdução, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, sabemos que o apóstolo Paulo, após concluir a oração intercessória em favor da igreja, ele ao mesmo tempo estimula os cristãos a viverem sempre para a glória de Deus. Isso está no capítulo 3 de Efésios, do versículo 16 ao 21. O apóstolo Paulo, ele enfatiza a necessidade de unidade dos crentes, unidade da igreja. Assim, nesta lição, iremos estudar virtudes fundamentais, tais como a humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja de Jesus a viver uma perfeita unidade, tudo isso segundo a palavra de Deus. O tópico número 1, iremos iniciar falando sobre a humildade, um modo digno do viver cristão, modo digno do viver cristão, né? A humildade, ela é uma virtude, virtude essa imprescindível para fortalecer uma comunhão cristã, sim, sem dúvida alguma. Assim, o que se espera dos crentes, cada um de nós, é que sejamos humildes, não somente diante de Deus, irmãos, mas também entre cada um de nós, entre a igreja, irmãos. Não somente, mas também entre nós. Louvado seja Deus. E esse modo digno do viver cristão, nós buscamos, fala de conduta, né? Uma conduta do crente, em que Paulo destaca nessa carta, né? Paulo faz esse apelo, né? Para que os crentes andem de modo digno, da maneira como foram vocacionados, chamados, ou seja, que fala de uma conduta diária, que deve corresponder à nossa eleição. Nós fomos chamados por Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo. Isso pressupõe, sim, uma forma de andar do cristão, que deve estar diretamente relacionado com essa unidade, com esse nível de unidade, né, com essa comunhão que temos com Deus e com os irmãos, sim. E é por isso que, a fim de desenvolver essa unidade, Paulo apresenta essas 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Amados irmãos, ainda sobre, para haver unidade é preciso humildade. A humildade, né? Vamos compreender a humildade. Sabemos que para os povos pagãos, né, a humildade não era uma virtude, era uma fraqueza, né? Muito pelo contrário, né, do que entendemos biblicamente. Era algo assim negativo. Ele se considerava algo negativo. Era como se fosse uma falta de amor próprio, né? Mas isso muda, né, quando observamos a própria vida de Cristo, né? Na vida de Cristo, a humildade aparece como virtude, sim, né? A Bíblia relata em Filipenses 2, do versículo 6 ao 7, sim, que ele não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. O próprio Evangelho de João, nosso Senhor Jesus, e lava os pés dos apóstolos, dando exemplo de humildade. Louvado seja Deus. Claro que não uma humildade movida por uma falsa aparência, não, mas sim uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Filipenses 2, 3. Louvado seja Deus.
Ainda dentro do assunto humildade, o número 3 fala sobre a verdadeira humildade, né? O que fica claro que em Jesus, né? E Paulo ensina sobre isso, né? A humildade, ela expressa modéstia em oposição ao orgulho, à arrogância. É uma postura do cristão, irmãos, e que favorece a coletividade no lugar do egoísmo. Então, ao invés de ter egoísmo, tem humildade, isso para o bem da coletividade, porque a verdadeira humildade, ela coopera, ela favorece para a harmonia nos relacionamentos, né? Ela promove a unidade no corpo de Cristo. Glória a Deus. Mas é sempre importante ressaltar que essa virtude, a humildade e as demais, elas são produzidas pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Então, para haver unidade é preciso humildade. Essa virtude, ela é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes, eles se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. Somos humildes, glória a Deus. E para colocar essa humildade em prática, porque podemos ser colocados diante de alguma perseguição, de algum maus tratos, de alguma provocação, né? Como iremos colocar em prática? Iremos falar isso no tópico da mansidão. Mas antes, algumas fotos aqui que mostram a humildade, ali a bandeira da vitória, mas ali o outro faz questão que o outro também seja vitorioso, chamando o outro é humilde em segurar as mãos e todos vencerem juntos, unidade. Isso aí é unidade, essa foto fala de unidade, o bem da coletividade, dos irmãos, um com o outro, isso é fundamental. O próprio Jesus, como exemplo de lavar os pés, aí, como exemplo de humildade. Mas falamos de mansidão e falamos de colocar a humildade em prática. Essa virtude ela é fundamental. Porque ela faz com que os crentes que estão capacitados, né, para serem capacitados, melhor dizendo, a gerir, a estar diante de um conflito, e diante desse conflito, promover paz, conciliação na igreja. Mansidão, um fruto do Espírito Santo de Deus. Essa palavra, ela significa mansidão, um conceito de ternura, gentileza, cortesia, paciência. E é uma qualidade que a Bíblia lista, a Bíblia mostra como aspecto do fruto do Espírito Santo de Deus. Sabemos que a mansidão, e faz sentido, ela deriva da humildade. É um termo que indica moderação nas ações, bom trato para com os semelhantes. Sim, e sempre a ausência de se precipitar, né? A ausência de precipitação. É uma expressão que mostra o próprio caráter do Senhor Jesus. Ele mesmo disse em Mateus 11, 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mansidão, fruto do Espírito, também mansidão. Iremos ver grandes exemplos de mansidão, Moisés e o Senhor Jesus. Moisés, ele foi reconhecido simplesmente como o homem mais manso que havia sobre a terra, está lá em Números 12, versículo 3. E essa reputação que Moisés recebeu não foi à toa, não. Essa virtude, né? Uma vez que ele demonstrava, ele não revidava, nem guardava rancor quando ele era atacado pessoalmente. E o próprio Senhor Jesus, nessa mesma perspectiva, o Senhor Jesus, ele mostra, né, quando, ao lavar os pés, o próprio Senhor Jesus, melhor dizendo, quando ele é acusado, quando ele é caluniado, no próprio seu julgamento, né,
diante dessas circunstâncias, sempre mostrando esse autocontrole, sim. O Senhor Jesus é exemplo para isso. Então, ele mesmo, diante do seu julgamento, não pronunciando qualquer palavra, né? Essa é uma coisa que causa conflito. Pessoas querem provar que estão certas, provar que estão falando a verdade, e às vezes a melhor forma é orar, entregar na mão do Senhor e confiar. Deus sabe todas as coisas, Deus está no controle, Deus é onisciente. Aleluia. Mas, isso diante das mais difíceis circunstâncias, exatamente, glória a Deus. Mas, e sobre a verdadeira mansidão? A verdadeira mansidão. As pessoas que possuem essa virtude, elas são disciplinadas, são capacitadas, elas perseveram, mesmo diante da perseguição, elas sabem gerir os conflitos, elas não vão revidar os maus tratos sofridos, nem vão se apressar em querer julgar, emitir algum tipo de juízo, não. Aquele que tem a mansidão, ele não vai ceder a nenhuma provocação, não vai dar espaço a nenhum ressentimento, não. Louvado seja o nome do Senhor. Essa virtude ela não é que significa que a pessoa é fraca ou é inferior, pelo contrário, mostra que a pessoa ela é segura no seu controle emocional, ela é mais segura isso é autocontrole, isso é domínio próprio, louvado seja Deus, irmão, diante do problema. Mas tudo isso, com certeza, irmãos, a responsabilidade é a presença do Espírito Santo de Deus na vida do crente, né? É que nos traz essa suavidade, que nos traz esse domínio próprio. Louvado seja Deus. Número 4, essa mansidão pressupõe conciliação. Aleluia, conciliação. É esse comportamento conciliador, né? Mostra na prática, na conduta, prática da conduta de quem possui mansidão, por meio de uma postura equilibrada. Ainda que a circunstância que esteja diante dele seja a circunstância mais adversa possível, mostra uma postura equilibrada, né? Essa mansidão que pressupõe conciliação, mostra também essa pacificação. Buscar sempre uma forma harmoniosa, né? Um meio harmonioso de administrar o conflito que o cristão, porventura, ele possa viver. Louvado seja Deus. Na realidade, se todo crente, né, nas igrejas desenvolvesse essa virtude, né, que bênção que seria, né, irmãos? Né? Esse espírito conflituoso, com certeza, né, iria sumir, né? Então, essa prática de buscar um espírito manso e conciliador faz com que esses conflitos eles desapareçam. Então, não adianta mais essa briga, discussão, aí um quer provar que está certo, não, sou eu. Você sabe que, pastoreando, a gente observa, às vezes, as duas pessoas estão certas, ou às vezes as duas pessoas estão erradas, e uma quer provar seu ponto de vista. Não, você tem sua liberdade de expressão, contanto que você não discorde de mim, tem que ser o que eu penso, e começa uma discussão. Evita provocações, às vezes o crente, ele está iniciando na fé, às vezes o irmão está passando problemas em casa, alguém doente, problemas financeiros. Temos que ter toda uma tolerância assim, temos que ter esse domínio próprio, não ceda, não tente pagar com a mesma moeda, né? A palavra branda, ela afasta o furor. Busque em Deus a mansidão, sim, é possível, ainda que você seja uma pessoa forte, seja uma pessoa que poderia dar uma resposta à altura, né? Mas você se comporta com mansidão para a glória de Deus, para a unidade da igreja, para a unidade da fé, irmãos. A mansidão é uma virtude que ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus. Os mansos são pacíficos e eles impedem a proliferação de conflitos na igreja. Glória a Deus. Próximo tópico, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão.
exercício do perdão, longânimo, né? Você é humilde, você é posto em prática agindo com mansidão. Mas até quando, pastor, eu vou agir com mansidão? Até quando eu vou aguentar? Isso depende da tua virtude trazida pelo Espírito de Deus, que é ser longânimo diante dos erros alheios, né? Seja tolerante, libera o perdão aos ofensores, irmãos. Longanimidade é um fruto do Espírito Santo de Deus. Tenha paciência, tolerância, constância. É mais um aspecto, fruto do Espírito Santo de Deus na vida do crente. Aleluia! Em termos gerais, significa, né? Tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Tolere, né? A Bíblia ensina isso. A Bíblia ensina a ser paciente na tribulação. Romanos 12, versículo 12. Então, assim, amados irmãos, suportar os erros dos outros, ou as adversidades, as circunstâncias de sua volta, né? É o lado prático da paciência. Você é paciente? Então seja paciente diante de uma situação, diante do problema, diante de um ataque, diante de uma provocação, sim. Pois o nosso próprio Deus ele é descrito como longânimo, tardio em irar-se, sim. A Bíblia fala sobre isso. Está no livro de Salmo também. Então devemos exercitar a paciência, porque ela é virtude do amor de Deus, é princípio basilar das ações do crente, sim, pois somos salvos em Cristo Jesus, né? Tudo isso requer a virtude do amor de Deus. Ainda na longanimidade, quando nós falamos em tolerância, quando nós falamos em paciência, ser sempre constante, buscar sempre a mansidão, sim. Nós falamos sobre suportando uns aos outros, sim. Durante a nossa jornada cristã, sim, iremos nos deparar com várias situações, com hostilidades, né? E é nesses momentos conflituosos que acontece na igreja também, devemos suportar uns aos outros em amor, né? Que, infelizmente, nós iremos enfrentar, sim, excessos cometidos por outros irmãos em nosso meio. Isso vai acontecer. Alguma provocação, algum disse-me-disse, algum ataque, alguma atitude carnal de outro, né? Isso pode se comparar a um fardo, sim. Nós temos esse fardo na igreja. Devemos comportar com mansidão, no amor de Deus. Devemos suportar uns aos outros, irmãos. Liberar perdão, é o que fala o número 3, o exercício do perdão, o perdão como premissa do amor, né? O amor, ele é um atributo divino, né? O principal aspecto, né, do fruto do Espírito Santo, está lá em Gálatas 5:22, uma virtude altruísta, que faz com que venhamos a nos tratar uns aos outros, como nós gostaríamos de ser tratados, né? Aquele versículo de ouro, né? Mateus 7:12, tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, né? E desse modo nós iremos observar, devemos ser tolerantes entre nós, irmãos, porque isso é do agrado de Cristo, né? O próprio Senhor Jesus fala sobre essa tolerância mútua. 1 Pedro 1:22 fala sobre isso, né? Amai-vos ardentemente uns aos outros, com coração puro, aleluia, sempre perdoando e sendo perdoados. Que isso seja, irmãos, nosso estilo de vida, não é de vez em quando, não. Estilo de vida, sim, libera o perdão. Creia nisso, né? A Bíblia fala sobre essa longanimidade, né? Ela fala sobre esses atributos. Devemos nos controlar, controlar as emoções, os ímpetos. Nesse tópico nós estamos vendo que isso, devemos refletir sempre. Tem o Provérbios 16:32, né? Muito melhor o homem paciente que o guerreiro, mais vale controlar as emoções e os ímpetos
do que conquistar toda uma cidade. Sábio é o homem que consegue controlar seu gênio. E sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Provérbios 19, 11. É verdade, irmãos. O autocontrole é fundamental em suas conquistas, em todas as áreas da tua vida, negócios, estudos, no seu ministério, na sua vida familiar. Muitas pessoas acabam perdendo-se, digamos assim, tendo uma vida arruinada por falta de controle, por causa de um temperamento que não se controla e acaba partindo para o conflito, acaba partindo para a briga. Não, de maneira alguma, irmãos. Não devemos ser desses que se explodem, não. Quando você se sentir que está a ponto de explodir, lembre que esse descontrole pode fazer você perder tudo aquilo que você conquistou. Né? Busque em Deus, oração, busca no Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aí é o perdão, irmãos. Olha que imagem bonita que reproduz suportar uns aos outros, o perdão entre os irmãos, o exercício da paciência, né, como virtude do amor. Isso é um princípio básico de todas as ações de um servo de Deus. Né? Olha a paciência aí numa fila. Né? Eu coloquei essa foto para mostrar como devemos ser pacientes. Às vezes temos que esperar, né? Comparando com o que Deus tem para cada um de nós. Tenha paciência. Isso fala desse atributo da longanimidade, tá bom? Glória a Deus. E chegamos a uma... Glória a Deus. Assim concluímos meditando nesse convite do apóstolo Paulo, né, de um viver digno, de um comportamento digno de servo de Deus, buscando sempre o bem da coletividade, buscando sempre bons relacionamentos, suavidade no trato, buscar sempre unidade da fé por meio dessas virtudes, acompanhados sempre dessas virtudes, além dos dons espirituais, dos dons ministeriais, as virtudes do Espírito Santo de Deus, que vem do fruto do Espírito Santo de Deus, que é a humildade, a mansidão e a longanimidade. Isso, com certeza, irmãos, acaba com muitos conflitos, com muitas dissensões na igreja. Isso é fundamental para a unidade da fé, da unidade da igreja. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, irmãos. Amém e amém.